aí, pessoal, boa noite. A gente está aqui trazendo mais um podcast aí para vocês, dessa vez com um convidado especial, um tanto quanto enigmático. É isso. Bom, aí, galera. O tema de hoje que a gente vai tratar aqui é sobre um tema não muito agradável para algumas pessoas. No entanto, é imprescindível demonstrar que é um assunto que tem que ser tratado, que é a religião. Desde pequeno a gente cresce ouvindo dizer que religião e política não se discute. O resultado são pessoas intolerantes, pessoas que não suportam outras que têm uma ideologia contrária da sua, pessoas que pensam com vieses políticos que não condizem com os seus, e assim por diante. Antes de mais nada, eu queria me retratar em relação ao podcast anterior, onde eu falei da porcentagem da matéria em energia escura. A gente sabe, na atualidade, né, a ciência tem esses dados, que em média 73% da composição do universo é de energia escura e 23% é de matéria escura. Os outros 4% é de matéria bariônica, tudo aquilo que a gente conhece. Beleza? Então desculpa aí pelo erro e agora a gente vai começar aí para vocês. Bom, religião, ao meu ver, é um assunto bem interessante, né? É um tema bem, enquanto filosófico, né? Bem filosófico até. Uma questão de cultura, né? De cultura. Será que é uma concepção de uma cultura local? Até o modo de enxergar a religião varia, acho que de lugar para lugar, né? De sociedade para sociedade, de contexto para contexto. Sei lá, o catolicismo no século XV é diferente do catolicismo no século XVIII, que é diferente do catolicismo no século XXI. Não só o catolicismo, né? O cristianismo em geral, e creio eu que até o budismo ou qualquer outra vertente religiosa. A forma como nós encaramos a religião também se modifica com o meio, eu acho, e o contexto. Uma coisa interessante que eu acho que é, como você colocou no começo, que seria interessante citar, é até a mistura atual, que não é tão atual assim, na verdade é bem antiga, de religião e política, né? Porque mesmo que não devessem se misturar esses dois assuntos, religião e política, eles se misturam naturalmente pelo fato de... né? Sim, pelo fato de ser uma coisa cultural mesmo, né? Uma sociedade não... Os membros de uma sociedade vão ter crenças, e as crenças deles vão influenciar em decisões políticas e daí em diante. É tudo interconectado, né? Sim. Quando a gente se questiona sobre a vida, sobre o universo também, umas pessoas buscam a resposta na religião, sim, em algum livro religioso, e outras na ciência, né? E a gente pode conciliar os dois. Sim. Também não necessariamente precisamos conciliar os dois. Sim. Olha, eu acho que a religião, assim como foi dito no começo, ela é imprescindível e deve ser discutida, porque, como já dito, a religião pode ser derivada com a política, como já escreveu Maquiavel, tem como você conquistar um reino utilizando a igreja, porque a religião nada mais é do que fórmulas de passar um bem para todos, um bem comum. Se você for ver todas as religiões, ela busca um bem comum. Nenhuma religião em si quer que todos no final se deem mal ou algo do tipo. Sim. E então são fórmulas, do mesmo jeito que 6 mais 4 é 10, 5 mais 5 também é 10. Cada religião tem uma levada, uma forma diferente de ser, mas todos têm o mesmo objetivo, que seria um bem comum, o que o Estado também tem. Chegar naquele destino. Porque o bem e o mal também são relativos, né? Como a gente citou no podcast anterior, aqui numa tendência cristã do nosso país, a gente não acha certo matar pessoas, e parece uma coisa óbvia. No entanto, em alguns pontos do mundo, pessoas matam em nome de Deus, né? O que é o certo e o que é errado dependerá, né? Variará de acordo com a cultura. Então, uma ideia que somos cristãos é que nós não podemos matar semelhantes, porém podemos comer carne de vaca, né? Carne de boi, coisa que na Índia não pode. Exatamente, muito bem colocado. É apenas uma cultura, muito é uma forma. Lá a vaca é um símbolo divino, né? Sim. E do mesmo jeito que nós aqui queremos
em algumas religiões transcender, em outras religiões apenas encontrar o bem para todos, lá na Índia também. Só que eles usam outro método, que é através de deuses. Nós só temos um lá, Vá, que é um deus. É politeísta, né? São mais de 300 milhões de deuses, corrija-me se estiver errado. São muitos, eu lá não lembro. Lá você escolhe o seu, né? Talvez você morra e não conheça todos, né? Exatamente. Todas as divindades. Na Roma mesmo, todas as famílias, quando o pai, o patriarca morria, tinha sempre um canto na casa que é onde eles rezavam por esse patriarca, por esse ente querido que morreu. Ele passa a ser um protetor, um deus protetor daquela casa. Sim, é uma pegada quase meio espírita, né? É que o espiritismo seria um anacronismo, isso porque o espiritismo veio muito depois, o kardecismo, mas a raiz de Roma era mais ou menos você rezava para os deuses e para os seus ancestrais, né? Pela proteção dos seus ancestrais e dos deuses. É interessante essa conexão com o sagrado, né? O que mais dá briga é saber que a gente precisa que uma pessoa fale o que é o profano e o que é sagrado. Só que para cada cultura são pessoas pensando diferente. Algumas, o profano é isso, o sagrado é aquilo. E vai depender do contexto, né? Vai depender de que período da história você tá. Porque dependendo de um período, é errado, por exemplo, contrariar a igreja. Contrariar a igreja é profano. Em outro período, meio que essas contestações, dependendo da cultura, do local, tipo o protestantismo, contestar, no caso, a igreja, no momento do protestantismo, se você fosse um protestante, era o adequado para você poder chegar a uma nova vertente, uma nova interpretação, né? O que era o que propunha Lutero. Exatamente. E eu acho importante lembrar também do ponto histórico de ruptura entre a religião e ciência. Sim. Né? Que é uma coisa muito interessante. Antes de meados de 1500, era muito forte a ideia de Aristóteles, né? Quando ele propõe um modelo geocêntrico, que a Terra é o centro do nosso sistema solar e os planetas e o Sol orbitam a Terra, né? Que é uma visão super intuitiva. Afinal, você olha para um lado da Terra, o Sol nasce desse lado, se põe do outro, nasce de um lado, se põe do outro, e esse padrão se repete. O que a gente conclui? Obviamente que nós somos o centro e os astros orbitam ao nosso redor. Sim. Historicamente, isso se tornou um grande pilar das religiões, porque nos colocou em um lugar privilegiado do universo. Né? Afinal, a gente tem um propósito, a gente é o privilegiado, estamos no centro. Somos filhos de Deus, né? Exatamente, criados à sua imagem e semelhança. Tendo existido esse pilar muito contundente da religião, nessa visão de Aristóteles, de meados de 380 a.C., isso se perdurou até meados de 1500, que foi aonde Johannes Kepler, Nicolau Copérnico e Galileu perceberam, a partir da geometria, da astronomia, da observação dos astros, que não fazia sentido. Isso foi completamente ignorado pelas religiões da época, né? Até que Galileu Galilei foi preso em prisão domiciliar por tempo indeterminado, por contrariar as escrituras fundamentadas pela ideia de Aristóteles. Esse é o ponto exato de ruptura entre religião e ciência. Então eu acho interessante ter colocado isso. Importante. Uma grande informação aí que eu acho muito interessante nisso que foi dito, que o Pirula falou em uma entrevista, em pesquisas, foi visto que o Galileu Galilei, a família dele era parente da família do Papa da época. Sim. E que a Igreja Católica já estava estudando de que a Terra girava em torno do Sol. O grande problema foi que, com a vinda de Lutero, feito o protestantismo, a Igreja Católica não poderia compartilhar das ideias do protestantismo. Não podia aderir, né? Não poderia aderir. Na época da Contra-Reforma, né? Isso. E Lutero falou antes da Igreja Católica que a Terra girava em torno do Sol. Então, todos aqueles que eram católicos, o próprio o clero da Igreja Católica já estava estudando isso, só que eles não puderam aceitar, porque se eles aceitassem, eles iam a favor de Lutero. Sim. E nisso deu esse grande problema. Ficamos anos e anos atrasados por conta de uma rixa entre religiões. Muito interessante. O Galileu Galilei, ele só não foi morto, porque todos naquela época eram mortos. Sim. Por conta que a família dele era amiga da família do Papa. Então teve aquela conversa nos bastidores, e o máximo que ele conseguiu foi, fica quieto por um tempo,
fica na sua casa aí, tranquilão, e você não vai morrer. Tudo isso por uma rixa entre Muito religiões. interessante. Eu particularmente não conhecia esse lado da história. Era Muito legal. uma saída política até, né? Bom, então, pra gente esquentar um pouco o papo, primeiro eu queria falar um pouco de mim. Eu sou adepto a pensar cientificamente, isso nem sempre ocorreu na minha trajetória. Eu sempre fui muito religioso, já frequentei igreja evangélica, igreja católica, até em centro espírita. Tudo isso mudou depois de que eu tive síndrome do pânico. A minha perspectiva mudou um pouco. Antes de eu ter passado por essa experiência, que eu não julgo ruim por conta da pessoa que eu sou hoje, afinal, em grande medida, nós somos o que somos por conta da nossa história, né? Isso demonstra a importância da história, né? Que causa transições e tudo mais. Mas antes de eu ter passado por essa experiência, eu era uma pessoa completamente extrovertida, feliz. Eu tinha uma perspectiva muito ingênua da vida, de não enxergar a urgência que é estar aqui agora e imaginar que isso acaba, porque afinal, para mim, o eterno era super convincente, né? Então, por que da urgência? Bom, depois que eu passei por essa experiência, eu passei a ter muita ansiedade, né? Fora os sintomas da síndrome do pânico e tudo mais. E eu comecei a me esbarrar em questões que até então não havia tido. Afinal, por que existimos? Por que a gente morre? Por que estamos aqui? Para onde vamos? De onde viemos? E eu percebi que um livro religioso como a Bíblia não teria um conteúdo muito adequado para me responder essas questões, né? Então, a partir daí, eu comecei a buscar outras vieses, como, por exemplo, a física, a própria filosofia, o ato de questionar, né? Me dá a liberdade de questionar: será que Deus existe mesmo? Será que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou será que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança? Né? É um ponto muito difícil de você chegar a se questionar isso, porque você, quando tem um pensamento religioso, até você se permitir questionar isso é muito difícil, a não ser que você passe por uma experiência como essa, que eu passei a buscar outros vieses. Então, hoje em dia, eu não sou ateu, né? Isso fazem uns 8 anos que eu estudo ciência, filosofia. Eu encontrei na ciência um método muito confiável, que é o método científico. E a partir daí eu vi que a física, a cosmologia, que é o estudo do universo, me proporcionaram questões e respostas muito convincentes, e que, por mais que pareçam fantasiosas a priori, são fatos, né? A gente tem evidências. A partir do momento que você conhece o método, você vê que é completamente diferente de uma ideia, uma ideologia, uma hipótese e uma suposição. Enquanto não se verifica Deus, a partir do método científico, é necessária a verificação. São tudo decorrências de comprovações empíricas, né? E isso me deu certa confiança para continuar. Então, muita gente poderia me perguntar: mas qual é o sentido da vida se você não tem uma crença? Ora, eu posso dizer para vocês que a vida, ela é o que é. Se eu não espero a eternidade, a urgência de acordar amanhã cedo para ir atrás dos meus objetivos é muito mais pé no chão do que eu dizer para mim mesmo: ah, não, mas o melhor ainda está por vir, essa vida é passageira e no final eu vou estar ao lado de Deus, então eu posso me confortar nas condições que tenho no momento. Não, é muito mais pé no chão. Você tem uma chance de ir além daquilo e buscar outras vieses. Só para finalizar, já falei demais, mas... Não, tá interessante. Como eu disse, eu sou agnóstico, né? Eu não sou ateu. O ateu, ele descarta a possibilidade de que Deus, anjos, qualquer coisa que seja sobrenatural e metafísico possa existir.
Então, obviamente, tem uma diferença significativa na palavra impossível e a palavra improvável. Para um ateu, Deus é impossível. Da perspectiva do agnóstico, Deus é improvável e não impossível. Me mostra evidências, se elas forem contundentes, posso analisar com a mente aberta e também posso aderir a essa ideia. No entanto, a ciência até então tem me mostrado que é um tanto improvável a existência de Deus. Não que seja uma busca científica, mas foi uma conclusão minha. A partir do método científico foi onde eu busquei a maior segurança para poder levar a minha vida. O método científico para mim, ele é um método, ele é uma ferramenta, né? Independe da sua opinião ou crença, ele é uma ferramenta. Se tem, ele fala, tem isso daqui. Não precisa ter um propósito, ele só constatou, que tem. Aí a explicação do porquê vai indo com investigação. Então independe ainda assim da opinião dos cientistas. Exatamente. Vai indo da investigação. Então ele é mais uma ferramenta mesmo. E meu pensamento também acaba sendo bastante científico. Eu busco sempre ver as evidências, as provas. Tipo, eu pensei num exemplo engraçado, né? Tartarugas Ninjas, por exemplo, né? No filme das Tartarugas Ninjas que eu assisti, tem uma parte que aparece a mulher falando, são tartarugas que vivem no esgoto e são ninjas. Se a ciência se depara com isso, ela vai falar exatamente isso. Por que a tartaruga é mutante, vive no esgoto e ela é ninja? E isso ela vai ver depois, mas se tem uma tartaruga que vive no esgoto e é ninja, a ciência vai falar, tem. Por quê? Eu não sei. Contra fatos no ar. Exato, contra fatos. Ela pode buscar o porquê, né? Pode buscar o porquê. Eu percebo que o pensamento religioso, ele já vem com a conclusão pronta. Exatamente. Mas a conclusão vem pronta sem... É porque também não é científico, né? É um sistema de forças, como diria o Cortella, né? Só corrigindo, desculpa interromper, mas a ciência não necessariamente ela buscará o porquê, mas como. O porquê pode ser filosófico, pode ser religioso e assim por diante. Mas o como é papel científico. O como é papel científico. E o meu pensamento ele é científico nesse aspecto. O meu maior problema com o pensamento religioso, quando eu tinha bastante, né, o pensamento religioso, era o problema de anacronismo, né? Porque se você tem um pensamento religioso, você acaba levando ele para outros períodos. Outros períodos muitas vezes não combinam com o pensamento religioso contemporâneo. E eu percebendo esse anacronismo, eu comecei a investigar como as pessoas pensavam na época. Eu comecei a achar interessante como que eles lidavam com o mundo e com as curiosidades do mundo naquele período e por que eles pensavam dessa forma. E aí isso se afasta muito, né, do pensamento atual. O que me fez perceber que é um tanto cultural, né? É um tanto... Isso me afastou bastante também de um pensamento religioso, que eu percebi que vai variar muito da cultura, do contexto onde você está inserido. E como ele é tão mutável, tão subjetivo, ele não me parece muito eterno, como ele se propõe, né? Será que em algum ponto da nossa trajetória, quando a gente percebe que o nosso cérebro é uma incrível máquina de reconhecer padrões, a religião não perde um pouco a força? Porque ela não é padronizada. Como ela varia de cultura para cultura, como se pode conclusões assertivas com coisas que variam? Quando alguém afirma para mim, por exemplo, que Deus é o mesmo, como? Né? As regras são diferentes. Né? Varia mesmo de cultura para cultura. Uma vez que a regra é diferente, provavelmente Deus é diferente. Né? Isso escapa um pouco o padrão. E na prática acaba sendo bem diferente, né? Exatamente. Se você olhar... Bom, eu um pouco diferente dos dois aqui já falado. Eu também tive uma criação religiosa, eu venho de família católica, porém já fui no centro espírita, já fui em igrejas evangélicas, já troquei muitas conversas com amigos meus que eram do candomblé, eram bandistas. Todos os tipos de religiões eu procurei muito conhecer, porque eu tenho essa curiosidade. O taoísmo, o budismo. E um grande lance que eu achei de todas elas, como eu já disse, todos tentam chegar no mesmo fim, só que de formas diferentes. Uma grande forma de pensar religião é que ela é só um meio para você melhorar a sua forma de ser. Algo que um psicólogo você pode muito bem melhorar, você não precisa
de uma religião, de um lugar para te doutrinar, né? Falar o que é certo e o que é errado. Não. É melhor você descobrir o que é certo ou errado para a sociedade e para o meio que você vive. Isso seria a moral, a ética. Porque se a gente for ver para um lado da neurociência, em um grupo, se você pegar uma pessoa desse grupo que pratica canibalismo, isso é um problema psicológico. Mas se dentro desse grupo ela não for a única, ou seja, ser uma família inteira de canibais, isso não é um problema psicológico, isso é cultura. Isso pode ser uma religião. Os índios praticavam isso. Então a religião é bem mutável, como já dito. Só que para algumas pessoas ela ainda é muito importante, porque tem pessoas que ainda não sabem se autoanalisar. Exatamente. Então ela tem esse papel de, já que você não consegue se autoanalisar, eu irei te autoanalisar meu pensar. Quem é esse meu pensar? São os grandes líderes religiosos. Pode ser o Papa, pode ser o Allan Kardec, pode ser qualquer outro que eu... Buda, né? Buda. Qualquer outro que eu agora não vem na minha cabeça, não consigo lembrar. Mas a ideia da religião é isso, né? E se você for ver bem, tudo trabalha com energia. Então, até o próprio Star Wars, se você for ver a energia da força, a energia do mal, pode ser considerado uma religião isso. Se você concentra a energia da força, você é do bem, se você concentra do mal, então nada mais é do que uma forma de você viver qualquer religião. Exatamente, muito interessante. Não que você precise dela. Muitas pessoas encontram preceitos morais vindos da religião, né? Há quem diga que a religião ela te limita, né? A partir do momento que você tem medo de ir pro inferno, por exemplo, sim, você deixa de fazer mal para uma outra pessoa. É uma ideia de moral. A limitação vem porque não é você se autoanalisando, é alguém te impondo uma autoanálise, é alguém te impondo o que você deve pensar e o que você não deve pensar. Quando é você que faz essa própria análise, você consegue definir o que é bom para você e o que é ruim. Eu mesmo não sou agnóstico, eu ainda acredito em energias, acredito em uma forma de pensar, até mesmo pratico um pouco de hipnotismo, que nada mais é do que você ressignificar coisas do seu subconsciente e trazer eles para o consciente. Se você tem uma ideia ruim sobre algo, você vai na religião, eles vão praticamente te hipnotizar e te impor isso que... Não, esse fato é assim, esse fato é bom, então para ti vai ser sempre bom. Então você acaba levando. Uma grande diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante é que em determinada parte, na católica está escrito ora et labora, ou seja, seria trabalhe, mas também ore e também trabalhe. Não Bíblia... é só esperar que venha, né? Você tem que praticar mesmo. Já na protestante é só ore. Lutero cortou a parte do trabalho porque a ideia dele de impor para os seus fiéis era essa. Agora os fiéis deles se autoanalisarem, eles podem chegar no princípio de que tem que trabalhar. Só que se eles não se autoanalisarem, eles vão pela ideia imposta. Faz todo sentido. E religião também é um sistema de força, né? É um sistema que nem... Nós falamos aqui sobre a questão da moral, a questão das regras. Na verdade, mesmo que às vezes algumas regras pareçam meio óbvias para convivência na sociedade, né? Tipo, não mate, né? Não roube, faça outro que não gostaria que fizesse você. Além de tudo isso, por que eu me vejo a importância da religião nesse aspecto, tipo, de seguir ela e tudo mais, né? Por que as pessoas buscam isso ainda? É porque muitas coisas a gente sabe que é correto. Por exemplo, não posso comer um doce, mas a vontade de comer o doce é tão forte que no final o doce já tá comido e você falou, nossa, comi o doce. Não podia comer, mas comi. Nós temos um monte de impulsos que são impulsos, já tá na nossa natureza, do que a gente vai fazer. Né? É intrínseco. Mesmo a gente tendo consciência de que aquele impulso é ruim, por exemplo, eu fumo, né? E o cigarro eu sei que é um vício ruim, mas o impulso é mais forte. Quando eu vejo, eu já tô fumando. Então, mesmo sabendo que isso é ruim, tendo completa consciência de que dá câncer e tudo mais, eu fumo cigarro. A religião vem pra te dar uma força a mais, porque além de você saber, agora tem todo um apoio pra você realmente colocar aquilo em prática. E me vem uma coisa muito interessante que é, na política nacional, tipo, eu percebo que o país, nós temos duas morais. Nós seguimos muito aquela moral meio que política do pós-Segunda Guerra Mundial, da Carta
da ONU em geral, né? Tipo, dos direitos humanos, mas também temos muito um viés religioso que é mais prático. O viés religioso, ele é uma moral mais real. Mais abrangente, talvez? Ele é extra legal. É que ele não faz, como eu já disse, ele não faz você pensar. Já vem pronto, você só segue. Exatamente. A política não, a política você tem que pensar, você tem que ver o lado crítico de cada lado, você tem que saber, por que ele falou isso, por que ele falou aquilo. Dizer. Porque não é pra qualquer um, né? Nem todo mundo, exatamente, nem todo mundo vai buscar essas informações. E eu acho que essa frase, a imagem e semelhança de Deus, eu acho que não é bem a parte física, mas é mais a parte intelectual, ou melhor, a parte moral. Moral, exatamente. Porque é isso. Você coloca um ídolo, que é um semideus, que seja, ele é legal, ele é bacana, ele só faz o bem. Então você tem que ser a imagem dele, porque ele te criou a imagem dele. Mas tem uma indagação muito interessante, porque são características humanas. Então, né? Mas uma questão muito forte da religião, que eu percebo que é muito negligenciada pela população, tipo, que eu digo o efeito de massa, assim, que é a questão do... O cristão, no caso, eu percebo que a grande lição é você tem que tentar se assemelhar à figura. Antes de tentar convencer o mundo e todos seguir aquela regra, você, como pessoa, tem que se policiar e se autoanalisar loucamente para poder se assemelhar àquela figura heróica. E essa parte não é a parte mais praticada da religião. O que é mais praticado, que eu percebo, da religião, não da religiosidade. Religiosidade é uma coisa pessoal, que as pessoas tentam praticar isso, elas estão nessa, né? Mas da religião, nosso caro amigo aqui, seguir o que alguém tá dizendo. É seguir o pensamento... Que já está pronto. Que já está pronto. Já está Exatamente. pronto, a pessoa vai lá e segue. E não tem essa questão de tentar se assemelhar àquela figura. Só na teoria. Na prática, as pessoas não tentam se assemelhar. Falar, não, mas calma aí, o que tipo... eu vejo o pecado do irmão. Tá, mas e o meu pecado? O que eu tô fazendo? Exatamente. O quão parecido eu sou com o irmão e... No que eu posso melhorar? No que eu posso melhorar pra mim? Será que eu não faço a mesma coisa que ele? E assim como ele, eu também não percebo? E então, essa autoavaliação é uma coisa muito rara. Exatamente. Bom, pra finalizar, eu acho que a religião tem o seu papel na sociedade que vivemos. Muito importante. Digamos que de uma importância considerável, visto que a maior parte da população não tem o seu... Isso vai soar meio forte, mas você não tem o seu intelecto, a sua crítica pessoal desenvolvida. Porque é muito mais fácil você ler um papel e ir num culto ou numa missa... Que te fale coisas que te agrada, né? Que te fale coisas que te agrade, do que você ficar na sua casa, você se autoanalisar e ser uma pessoa boa, sem precisar de uma desculpa, ou sem ter um local para você se redimir depois dos seus pecados. Exatamente. E só uma coisa que eu talvez não tenha entendido muito bem a hora que você falou, a gente estava falando de crença, foi quando você falou, o contrário de vocês, não sou agnóstico, não sou ateu. Você é ateu, inclusive? Ou é agnóstico? No que você se enquadra mais? Eu seria meio que um agnóstico também. Eu sempre estou questionando. Exatamente. Se eu ver uma coisa sobrenatural, pra mim é uma evidência. E não é uma evidência predominante, mas já vai bastar. Mas falar, é a sua mas que eu vi. Exatamente. Então já começa a ficar interessante. Então eu não sou um ateu porque eu não descarto, né? Mas eu sou um agnóstico que, por hora, não acredita. Não, pelo menos eu não vivo com esse foco. Eu também sou bem por aí. Não vivo com esse foco. Mas a parte que eu queria perguntar pra você, dessa parte que a gente estava falando sobre crença, é que você falou, eu não tenho crença, aliás, eu não sou agnóstico, não sou ateu, mas eu pratico hipnose, hipnotismo, auto-hipnotismo, né? Mas isso se enquadra num tipo de crença? Porque eu sei que a hipnose ela é até usada em alguns campos científicos, né? Como a própria medicina. Então, para você, em que parte a hipnose pode se enquadrar numa crença? Não acredito que a hipnose seja uma crença. A hipnose é uma ciência. Certo. É praticada no HC de São Paulo, em todos vários hospitais. O que eu tentei colocar é que numa religião, muitas vezes ela tenta
trabalhar da mesma forma que a hipnose trabalha. Então, eu não tenho uma religião definida, mas eu posso me policiar como se eu tivesse. É aquela coisa que eu te falei, eu consigo me autoanalisar e tenho minha própria crítica para criar minha moral. Só que eu ainda acredito numa força espiritual, eu tenho esse meu pé na espiritualidade, mas não que eu seja definido por uma forma, que seria uma religião. Como dito, eu já conheço várias religiões, li sobre porque eu tenho curiosidade, e todas demonstram o mesmo objetivo, o final. E meio que se todas demonstram o mesmo objetivo, mesmo final, eu acho que é bem provável que sim, há uma energia que ligue todos nós, ou algo assim. Então eu ainda rezo, ainda peço, e acredito também na parte da energia. A energia, assim, se você tem energia positiva e tem uma moral boa na sociedade, e você segue uma certa crença, eu acho que não tem nenhum problema. Claro que não. Você só Afinal, não pode... ninguém se matou aqui, né? Como eu já dito, eu também já tive ataques de pânico, já tive crise de pânico. Isso não me fez perder a fé, né? Digamos a fé, né? É uma crença. fé, é um tipo de fé. Mas É isso bonito, também né? não me fez me apegar a nenhuma religião, porque todas têm certos defeitos e já vem com fórmulas prontas. Eu não, eu gosto de saber o que é melhor pra mim. Questionar, né? Me questionar, mas sempre sabendo que, pode ser realmente que há uma uma coisa em força comum maior. entre a gente, muito legal, é a espiritualidade, né? A gente se questiona, a gente se pergunta, troca uma ideia, debate e, afinal de tudo, somos amigos, né? E uma questão interessante da crítica que você fez que eu achei muito boa tipo, a maior crítica que eu senti que você fez na questão da religião em si é de você acreditar não na entidade e na religiosidade, mas não se autoanalisar, não fazer aquela autocrítica, né? Seria uma questão até de inteligência emocional, eu acho, de você pesar o que você sente, o porquê você sente, o que causa isso, buscar pra si, né, e pra todos. Se você ajuda você vai acabar ajudando todos ao seu redor a ser uma pessoa melhor, né? Sim, não, isso você já vê a falta de autocrítica em algumas religiões que pessoas se matam outras pessoas, no Oriente mesmo. Sim. Diz a grande frase, Alá Rua Akbar, né? E explode todo mundo. Será mesmo que o Deus deles queria que ele explodisse todos? Será que é um Deus da guerra? Será então, que... eu acho que falta uma autoanálise de todos, assim, não só deles. Aqui também não, o padre é pedófilo, não, mas ele é de Deus. É só um pecadinho. Não, eu traí minha mulher, mas eu fui na igreja domingo e confessei todos os meus pecados, eu estou limpo. Mas eu acho que se você faz uma autoanálise, você tem uma moral construída, uma crítica pessoal, você pode ser melhor do que esses fanáticos. Exatamente. Não basta... A gente até citou isso no último podcast, né? Alguma Sim. coisa semelhante em relação à moral. não basta só se confessar, tem que tentar buscar mudança dentro de você, né? Exatamente. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente já falou sobre religião, sobre moral, e a gente espera vocês pro próximo podcast. E aqui eu só queria fazer um agradecimento em relação à ideia do podcast, que é da minha namorada, ela pediu para citar ela aqui, Larissa Oliveira. Essas ideias do debate, da conversa que a gente teve hoje, foi do nosso ilustre amigo que está aqui com a gente hoje. E é isso aí, a gente espera vocês na próxima. Um abraço e até mais. Até mais, galera! Falou, meus caros!